Antes de eu começar a nossa conversa, a minha fala em especial, eu quero discutir com vocês uma das formas de se entender cidades criativas. E uma das maneiras de definir cidades criativas é que é aquela cidade onde se tem o sentimento de pertença, uma mistura entre a sensação de familiaridade e conforto, uma união entre o que é tecnológico e o que é mais ancestral, mais tradicional numa determinada cidade. Isso posto, é importante que se diga que para que esse sentimento de pertença, esse senso de familiaridade aconteça, é importante que o morador da cidade se sinta cidadão, né? E o que é ser um cidadão? Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o que se entendia como cidadania há um tempo atrás e o que se entende hoje, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, a ideia de cidadania passa a ser atrelada à ideia dos direitos humanos, né? E que esses direitos humanos, eles têm que ser universais. Pois bem, qual é a base desses direitos humanos? O direito civil, a capacidade de ir e vir, né? A possibilidade de se locomover sem nenhum tipo de trava. O direito político, que é a capacidade de participar das instituições, de partidos políticos, do processo eleitoral, de eleger representantes e ser eleito. E, finalmente, o direito social, que são os mais importantes, principalmente no tempo que nós vivemos. Porque o direito social, ele tem a ver com as obrigações do Estado em relação à sociedade, né? Ele tem a ver com direitos adquiridos ao longo desse tempo e que são relativos à moradia, trabalho digno, transporte, saneamento básico, educação, segurança pública, qualidade de vida. São os direitos que dão dignidade humana. Entre esses direitos, os mais importantes, porque são considerados que deles decorrem todos os outros, o direito previdenciário e os direitos trabalhistas, né? Ocorre que a maior parte desses direitos e a noção que se tinha de cidadania até um tempo atrás no Brasil, ela está passando por um processo de transformação. Veja, quem somos nós? Nós somos um país que tivemos cerca de 300 anos de escravidão. Nós somos um país que fomos formados dentro das porteiras das fazendas. Nós somos um país onde grande parte desses direitos, por exemplo, a saúde e a educação, por muito tempo foram dados como caridade por instituições religiosas, depois por instituições filantrópicas. E, finalmente, quando esses direitos chegaram para nós, brasileiros, eles vieram através de uma pretensa concessão do Estado. Então, por muito tempo no Brasil, o morador, o brasileiro, ele entende que ser cidadão, exercitar a cidadania, é apenas participar do processo político e que os direitos sociais, eles vão ser doados, porque toda vez que se tentava, nesse país, exercitar a exigência desses direitos sociais, as pessoas tratavam o caso de política como se fosse um caso de polícia, né? Então, por muito tempo, nós brasileiros ficamos condicionados a esperar que o Estado nos desse, né? Ocorre que existe uma mudança completamente de cenário, e essa mudança acontece a partir da década de 80 com a Constituição Cidadã. A partir dali nós temos acesso a direitos que antes nós nem imaginávamos, né? Então, direito para a população negra, para as mulheres, para os quilombolas, assegurar direitos básicos para mães, para crianças, para idosos, porque tudo isso vai decorrer da Constituição Cidadã de 88. E a partir de então, a sociedade brasileira começa a ter uma noção diferente do que é ser cidadão, né? E enquanto tudo isso está acontecendo, nós vamos vivendo um processo de chegada e implantação completa do binômio neoliberalismo e globalização. E isso é um problema,
Porque no primeiro momento a chegada dessa globalização parece ser a panaceia de todos os males, né? E quando ela começa a apresentar as suas dificuldades associadas a um Estado que vai se retirando cada vez mais da responsabilidade, da promoção desses direitos, nós vamos ter grande parte da nossa sociedade relegada à marginalidade, relegada a segundo plano no acesso a esses direitos. Então, o que tem acontecido na sociedade brasileira? Tem acontecido um descompasso, porque a macropolítica espera do cidadão uma participação para que as demandas sejam encaminhadas e que as leis sejam definidas. O que é a macropolítica? São as grandes instituições. É o Estado, né? É o Congresso Nacional, com a Câmara de Deputados, a Câmara de Senado, são as câmaras de vereadores, os prefeitos nas cidades. Mas existe um delay, existe um descompasso, um abismo entre o que a sociedade quer e como essa sociedade faz chegar as suas demandas nessa macropolítica. Então, o que nós advogamos, o que nós pensamos é que vivemos um momento de começar a exercitar uma nova forma de cidadania, que muitos autores entendem como cosmopolita, né? Que é uma cidadania pensada a partir do processo de exercício da chamada micropolítica. O que é a micropolítica? É a capacidade que você tem de articular grupos de interesse, né? Redes de solidariedade, que depois vão fazer chegar as suas demandas ao Estado. Como eu faço isso, né? Primeiro, eu tenho que criar uma sensação de solidariedade entre esses grupos, né? Se eu estou pensando, por exemplo, num bairro da minha cidade, qual é o problema desse bairro? Eu tenho que sentar com as pessoas desse bairro para conversar. Eu tenho que ter a escuta aberta, né? Primeiro eu tenho que ter a empatia para ver quais são as minhas dificuldades e depois eu tenho que ter a escuta aberta, desde aquela escuta mais rasa até a mais profunda, para poder entender que naquele bairro eu vou ter determinadas diferenças entre as necessidades e as propostas daquela comunidade, mas que se eu entrar num conceito, num exercício do consenso entre esses grupos, eu vou conseguir chegar a uma pauta, 2, 3 pautas únicas para poder apresentar na Câmara Municipal, por exemplo, né? Isso é o exercício da macropolítica, né? Eu tenho que levar as demandas da micropolítica para o campo da macropolítica, e isso é a função do gestor. O gestor não pode mais estar desconectado do que acontece nos seus bairros, do que acontece nas pequenas vilas, do que acontece em determinados locais de representatividade. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade onde a conectividade é total. Então, se eu uso esse campo, se eu uso esse espaço de ação para desenvolver a sensação de pertencimento, a sensação de que somos todos nós. Veja, nós vivemos um momento de profunda individualidade e desconfiança das instituições, né? Os nossos moradores, né, os nossos cidadãos, eles cada vez mais se recolhem no processo de individualismo, achando que nada funciona e muitas vezes acabam beirando o autoritarismo, beirando as ideias mais reacionárias como forma de solução para aqueles problemas que eles vivem no cotidiano, né? Então eu tenho que ter uma perspectiva, eu tenho que ter uma abertura do meu olhar para esse universo e procurar, a partir do processo de escuta, a partir do processo de compreensão das dificuldades que essas comunidades têm, desenvolver o exercício da alteridade. Se eu trago esses grupos para perto de mim, se eu incentivo a formação desses grupos de micropolítica, mais eu fortaleço a decisão das políticas públicas que serão realizadas por determinada gestão.
E isso é o primeiro passo para você ter uma sociedade que comece novamente a confiar nas instituições, para que você tenha uma sociedade que comece novamente a se sentir partícipe dessas decisões e uma sociedade que seja parceira e não oposição nos processos decisórios da cidade.